nos representando, né? O que nós tivemos foi uma passagem rápida. Não, tivemos o GIM naquela época, mas foi muitos anos atrás. E assim, depois desses últimos 12 anos para cá, nós nunca tivemos um deputado distrital atuando aqui dentro. Então, ajudamos a eleger alguns deputados eleitos, no caso do Fraga, que é oposição ao governo, enfim, mas que nada nos acrescentou. Seria de grande valia se tivesse ganhado o governo que nós estávamos compondo, que era com a Ruda, com o GIM. Fazendo um trabalho muito importante, que é iniciando hoje, começando pela Cotoirauça. Hoje aqui nós temos, em média, somos bastante associados aqui, nessa cooperativa. Só quero dizer uma coisa para o senhor. O governador Roriz, ex-governador Roriz, o trabalho dele sempre foi assim, no qual o senhor está iniciando. Eu falo isso porque ele foi reeleito várias vezes, entendeu? Ele foi 3 mandatos, mas se você for analisar, ele sempre olhou para nós, ele sempre olhou para o transporte. Eu estou falando assim da pessoa. Hoje aqui se encontra o presidente Roberto da Astrap. Hoje nós temos uma união de 4 entidades. E falo para o deputado, se o senhor der continuidade dessa maneira, trabalhando conosco e nos ajudando, pode se preparar, entendeu? Que é o futuro deputado novamente, sem sombra de dúvida. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda. Só é isso. Obrigado. Eu vou passar aqui para o Roberto da Campina Grande, né, que também faz parte da parceria do nosso projeto, viu, deputado? Então, beleza. Então, gente, vamos ouvir aqui o Roberto da Astrap e em seguida ouvimos aqui o nosso deputado. Oi? Boa tarde a todos. Raimundo Ribeiro, do qual nós já tivemos lá nos corredores, né? As cobranças diretas, indiretas, e que hoje, na realidade, quero também agradecer ao Pé Grande, que fez essa parceria conosco, na Astrap, agradecer ao Raimundo, também, que fez essa parceria migrando para lá, mas deixar bem claro também que essa parceria é uma parceria totalmente política e as questões internas administrativas são diferentes. Viu, Raimundo? Tá? Por que isso, deputado? Porque hoje nós vimos que a união é a força de todos nós. E quando a gente se une, nós nos fortalecemos e alcançamos os nossos objetivos. Por que isso? Pela questão das necessidades hoje, não só na área de saúde, não só na área de transporte, não só na área de segurança, em todas as áreas. E o que eu me admiro muito é que quando a classe trabalhadora, que é a mais sofrida, vem com um projeto pautado para uma questão coletiva, geralmente existem os percalços. E principalmente partindo de alguns políticos, do qual nos massacrou, depois de massacrado e mortos, digamos assim. Eu falo mortos fisicamente, porque nós tivemos uma represália política em 2008, do qual as condições que ele expôs perante a todos os trabalhadores foi totalmente diferente. E isso eu vou levar para o resto da minha vida e minha família também. Então, por isso que hoje eu peço encarecidamente que os políticos hoje, que representam a sociedade, tem que prestar muita atenção nas suas colocações, para que não venha amanhã ou depois, ele também caia no percalço. Porque hoje, eu não gostava de político. Eu acho que me fortaleceu muito pela represália política que nós sofremos, mediante a portaria 034, que extinguiu o sistema alternativo, do qual nós fomos taxados como bandidos. Alguém sabe disso aqui? Sabe. Todos. E partiu da onde? De um próprio pessoa candidata a governo, que foi lá no nosso sindicato e nos deu toda a sustentação para que nós pudéssemos dar continuidade ao nosso serviço, que nós gerávamos 3.500 empregos, 691 vans. Apesar de que hoje é muito proibido falar sobre van, que a van não tem culpa. Mas eu também parabenizei o governo também, até o momento que ele fez um recadastramento da portaria 44 para separar o joio do trigo, como também está sendo na CPI dos táxis. E na CPI dos táxis,
está tirando a poeira debaixo do tapete. Está tirando a poeira debaixo do tapete. E até hoje, eu me pergunto, eu sei como eu ganhei a linha, mas não sei como perdi. Porque existia preocupações por parte de alguns candidatos que já fizeram o complô com as empresas de ônibus, que está aí provado pela questão da CPI. E que eu parabenizo o senhor por estar à frente da CPI. Parabenizo. E hoje nós nos encontramos com o projeto 958 de 2012, que vem tramitando desde o dia 30 de 5 de 2012, pelejando com isso aí, já passou nas duas comissões, já tive reuniões com o secretário de Mobilidade Urbana, o Carlos Tomé, já tive com o Hallenberg, pediu para nos procurar, mas existe ainda uma resistência por parte de alguns deputados, e eu queria saber o porquê. Porque o projeto está em consonância com a lei. E quando se fala em consonância com a lei, eu acho que a coletividade, ela fala mais alto. E quando se trata de trabalhadores, pela questão de cunho social, eu acho que cabe aos parlamentares olhar mais um pouquinho para isso. Dar mais atenção. Né? Com isso, deputado, nós tivemos, igual o Raimundo falou, nós tivemos uma audiência pública, do qual foi mais de 400 pessoas, mais ou menos, né? Dia 18 de junho. Isso, eu pedi para que o Delmárcio fizesse isso. Por quê? Porque estava tendo resistência por parte de alguns deputados. E essa resistência, me desculpe falar, mas eu acho que ainda existe a questão ainda de dar continuidade ao monopólio. Eu só penso dessa forma. Na primeira, dia 18. Audiência pública, dia 18 de junho, do qual eu levei todas as pessoas. Esposa, reflete na vida do teu filho, reflete na vida psicológica, e a dignidade de cada cidadão é só emprego. Talvez seja por isso que muitos políticos não saíram até hoje da vida política. Mas para poder continuar na vida política, eu acho que é uma mão dupla. Ela vai e vem. E tem que ter esse respeito recíproco, do qual, de muitos, não estou generalizando, que não tem. Então, por isso, eu lhe parabenizo. O senhor está aqui hoje, ouvindo essas verdades, não diretamente ao senhor, mas que o senhor leve aquelas pessoas que realmente venha em desencontro com a questão social, com a sociedade. Que a partir do momento que você absorve uma responsabilidade como essa, existe interesse por parte da sociedade que venha ter a compreensão melhor por parte de quem representa, de que são 4 anos que eu preciso fazer um trabalho voltado à questão social para a sociedade, independente do seu segmento. Por isso que nós colocamos esses representantes, do qual nós confiamos. E por isso que nós estamos jogando essa confiança hoje no senhor. Tá? Foi bem dito aqui a pessoa que falou, Severino, que o Roriz ficou 3 mandatos. E esses 3 mandatos, porque tinha aquelas pessoas mais humildes, do qual se tornou digno através de um emprego, que foi o sistema alternativo. Embora tinha suas condições, as condições da má qualificação da mão de obra, mas não eram todos. Então, por isso que eu vou ressaltar aqui, eu parabenizo o governo, no primeiro momento, a partir do momento que foi feito o recadastramento, para que se pudesse separar o joio do trigo. Isso eu parabenizo. Mas também não parabenizo pela portaria 034 que foi criada para extinguir o sistema como um todo, generalizando e taxando todos como bandidos. Está gravado aqui, na época de campanha eu sempre mostro para as pessoas, não vou esquecer disso aqui nunca. E agora, deputado, esse projeto 958 de 2012 vai gerar 3.500 empregos diretos. 3.500 empregos diretos. Desses 3.500 empregos diretos, sem contar com os indiretos, do qual nós tínhamos naquela época. Melhor dizendo, o governo hoje está sofrendo com a questão de arrecadação de impostos, não está? Por que ele está sofrendo? Aí eu pergunto, pela falta de geração de emprego. O senhor sabe quanto é que nós pagávamos de imposto de renda, de imposto do governo? 3,85. Será que ele vai arrecadar quanto?
gerando 3.500 empregos, do qual os microempresários vai gerar aí para os motoristas cobradores, que na época nós éramos 691 permissionários. Então tem que refletir muito agora, tem que se organizar. Eu pedi o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Tomé, falei com a Liliane Roriz, do qual ela me levou lá no Carlos Tomé, e pedi o seguinte, que o governo tem que ficar mais próximo das lideranças, porque quando o governo, Rodrigo, rola sem escutar a sociedade. E muitas das vezes nós não somos escutados. E muitas das vezes, por isso, que não é só a parte técnica, e nem a parte pública, parte do governo, que sabe de tudo. Para isso existe a liderança que leva as necessidades para o governo, para que se possa trazer soluções. E esse projeto, hoje, nós temos governo, nós temos a sociedade e nós temos a classe trabalhadora. A sociedade hoje, ela sofre pelo caos que se encontra o transporte. O trabalhador sofre hoje pela questão do desemprego. E por que o governo não está no meio aqui e não resolve o problema? Essa é a minha pergunta. Essa é uma das perguntas. Então, deputado, o que tem hoje para que a gente possa levar diretamente ao conhecimento do próprio governador é o elo de ligação entre a Câmara Legislativa e o Executivo. Então, para isso, eu peço encarecidamente que esse projeto se olhe com carinho, eu peço apoio para ele, porque hoje nós temos as coligações entre cooperativas e associações, da onde nós estamos unindo. Se por acaso, lá na frente, a gente achar viável que realmente o Raimundo Ribeiro venha realmente ser votado por nós vamos votar. Se por acaso nós continuarmos no mesmo percalço, na mesma condição, infelizmente, aí gente, a gente vai ter que fazer, sabe o quê? Eleger um de nós aqui para poder fazer a diferença, tá? No âmbito político. A grande realidade é essa. Eu estou errado? Não. A grande realidade. E eu me proponho a isso. Porque até hoje não mudou nada. Apenas tivemos com o governador Agnello, o ano passado, as portas foram fechadas. As portas foram fechadas. Me deram uma carta de intenção para que se pudesse fazer o projeto do UNB. Não finalizou por quê, deputado? O senhor sabe bem que o senhor está à frente da CPI. O senhor sabe muito bem. Então, quer dizer, para a classe empresarial maior, tudo é mais fácil. E para a classe menor dos microempresários, tudo é difícil. Então, existe uma dupla hoje, que é a democracia e a burocracia. A democracia talvez ela não exista. Talvez só no fictício. E a burocracia existe para quem não tem um recurso financeiro para que se possa concluir os seus objetivos. São essas minhas colocações. Eu peço encarecidamente que a partir de hoje, esse projeto, ele vem de encontro com as cooperativas, com a associação e daqueles que realmente foram fisgados pelo governo José Roberto Arruda, junto com Fraga. E vou dizer, não gosto de falar nessa palavra. Não gosto de falar nessa palavra. Mas, infelizmente, deputado, hoje nós temos convicções, objetivos, e nós sabemos do qual nós queremos. Porque a política, hoje, na realidade, ela está desacreditada. Ela está desacreditada. E para que se faça uma diferença, eu acho que todos os deputados, principalmente o senhor que está aqui hoje, que leve esse recado para todos, você entendeu? Que vamos trabalhar, na realidade, para a questão social, é atender a sociedade, você entendeu? E não atender só as convicções do governo. É isso aí que eu queria falar. Muito obrigado. Eu acho que eu me estendi um pouco, mas foi um desabafo. Tá? Obrigado, deputado. Não me falem frase. Obrigado, Roberto. Então, Está altíssimo. Nós não temos condição de trabalhar com redução de preço de frete, nada, porque tudo hoje se está gerando muito alto. Os preços hoje, eu trabalho... Primeiro eu quero começar pedindo desculpas pelo atraso. Na minha agenda constava que eu deveria chegar às 16 horas. E mesmo chegando às 16, mas ainda assim eu tive um pequeno atraso, porque hoje teve uma confusão com relação à eleição do Conselho Tutelar, que vai acontecer amanhã.
Então nós tivemos que correr para ver se a gente conseguia ajudar de alguma forma a viabilizar essa eleição. Então, primeiro eu quero apresentar essas desculpas, né, e agradecer antecipadamente aí a compreensão de vocês. Segundo, eu queria agradecer muito a você, viu, por nos acolher a nossa equipe, porque vocês logo vão perceber, a gente está procurando fazer política de uma forma diferente. Sabe, Alberto, as pessoas, elas, quando você entrevista um político, você descobre que o político, na hora que ele é eleito, ele já está pensando na eleição seguinte. Eu penso na eleição passada. Sabe por que eu penso na eleição passada? Porque eu só estou deputado por causa da eleição passada. Então essa história de dizer, não, a gente tem que estar trabalhando, nós temos que estar trabalhando para honrar o voto que nós recebemos na eleição. Está lá na frente. Então essa forma de fazer política é que eu acho que é a correta, é o que motiva a gente a entrar na política. Eu estou agora como relator da CPI dos transportes públicos. Pessoal, eu quero dizer a vocês, o transporte público do Distrito Federal sempre foi muito ruim e viciado. Eu digo isso muito à vontade porque eu sou piauiense, vim para cá em 1967, né, minha conterrânea? Vim para cá em 1967 e eu conheço bem essa questão de transporte público aqui. Conheço como usuário e quis o destino que hoje eu fosse o relator da comissão que está investigando o transporte. E o que eu percebi é o seguinte, em 2012, no governo do PT, eu não tenho papo na língua, eu não tenho problema de ficar com receio de falar e apontar quem foi, não. No governo do PT, disseram que iam mudar o transporte público para melhorar. E aí o que aconteceu? Naquela época, nós pagávamos, nós que eu digo, todos os contribuintes. Nós pagávamos em torno de 10 milhões de reais por mês às grandes empresas. E todo mundo dizia que o transporte público não prestava. Então nós jogávamos fora, porque não prestava, 10 milhões. Aí o governo Aguinaldo, o governo do PT, disse o seguinte, nós vamos melhorar. Mudaram o sistema, mudaram as pessoas. O transporte público continuou não valendo nada, só que com uma diferença. O preço foi 6 vezes maior. Ou seja, hoje nós pagamos 60 milhões por mês para esse transporte público que não vale nada. Então, pessoal, é por isso que nós estamos investigando na Câmara Legislativa. É para identificar quem foi que fez a safadeza. E tem muito. Vai ter muito. E tem. Anteontem nós ouvimos o advogado, que é lá do Paraná, cujo escritório sofreu uma busca e apreensão na Operação Lava Jato. Ele era o de transporte do Distrito Federal. Quer dizer, o cara é do Paraná. Nós aqui temos uma procuradoria, temos uma assessoria jurídico-legislativa, temos um procurador do DF Trans, mas fomos buscar lá no Paraná um caboclo para dizer como é que tinha que ser feito. Sem conhecer Então, nada. olha, conhecer, não, porque será, está bem evidente. Qual foi o resultado dessa mudança? O resultado, pessoal, primeiro tiraram 1.000 ônibus de circulação. Aí diz, não, mas eles não prestavam, mas pelo menos existiam. Segundo, encolheram os ônibus. Onde cabia 50, passou a caber 40. Terceiro, desrespeitar a legislação do trabalho. Porque hoje em dia, a legislação do trabalho já diz claramente, você não pode botar o motor na frente, porque você acaba com a saúde do motorista. Todo mundo sabe disso. Mas eles botaram. Por quê? Para poder ganhar mais dinheiro. Então, o que eu posso dizer a você nesse aspecto da CPI? Tenho a esperança, pessoal, porque tudo isso está sendo descoberto lá na CPI. E nós, tão logo termine o prazo nosso,
nós vamos apresentar uma série de sugestões para que a gente possa mudar esse sistema. Eu, logo que assumi, Alberto, eu recebi um pedido do governo atual para a gente votar um repasse financeiro de 120 milhões para o sistema de transporte. Naquele primeiro momento, assim, apesar de eu achar muito dinheiro, mas hoje em dia a roubalheira do PT é bilhões, então eu já nem me incomodo mais com milhões, né, porque já estão roubando em bilhões. Aí eu fiquei, mas 120 milhões é para pagar quem? De repente me chega alguém das cooperativas e diz assim, olha, isso aí não tem nada a ver conosco, não é para pagar as cooperativas, isso é para pagar as grandes empresas. E nós, isso o pessoal de cooperativa, temos 6 milhões do governo passado que não pagam de jeito nenhum. Eu peguei e fiz uma emenda. Eu digo, não, então desses 120 milhões vamos tirar 6, pagar a vocês, e os 114 milhões passam para os outros, até a gente fazer a auditoria. Tá bom, todo mundo do governo concordou, os deputados tudo aprovaram, foi uma festa. Aí quando dá 2 dias depois, eu estou vendo o pessoal das cooperativas ali me rodeando, né? Aí eu digo, poxa, vou pelo menos pagar o café, né? Achei que eles estavam satisfeitos. Que nada. O governo pagou os 114 milhões das grandes e não pagou os 6. Eu digo, que conversa é essa? Tem alguma coisa errada. Quer dizer, aí os caras acham 1000 justificativas. Foi preciso que a gente brigasse com algumas pessoas do governo para garantir esse pagamento. E garantimos esse pagamento. Porque eu tenho muito orgulho de uma coisa. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Entendeu? Eu posso agir com a maior tranquilidade. Aceitei ser relator da CPI porque eu nem conheço esse dono de empresa. E nem quero conhecer, não faço questão não. Agora, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma família que me respeita. Eu tenho uns amigos que eu posso andar de cabeça erguida e eles nos respeitam. Para que eu vou perder isso? Por causa de política? Ah, mas a política é assim, então eu vou fazer diferente. Se não prestar, não tem problema. Depois é só não votar em mim, eu volto para casa. Mas eu acho que política tem que ser feita com decência, com honestidade, até porque eu vi isso na política. Meu avô foi prefeito da minha cidade, lá em Piracuruca, no Piauí. Piracuruca. Ele foi prefeito várias vezes. E olha, pessoal, eu vi, ninguém me contava, não. No dia que precisou ter um avalista com um empréstimo da prefeitura, ele foi lá e botou o nome dele. Ele assinou, se responsabilizando que ia pagar se a prefeitura não tivesse dinheiro para pagar. Hoje em dia, os caras assinam para roubar. Entendeu? Então, eu aprendi a ver política dessa forma, com honestidade, com decência. Digo a vocês com a maior tranquilidade, sem qualquer demagogia. Eu não preciso da política para viver. Eu gosto da política. Eu sou advogado da União, estou aposentado, aposentei no teto, tenho meus filhos tudo criado, cada um está cuidando da sua vida. Agora, eu gosto da política e eu tenho um sentimento de gratidão com o Distrito Federal. Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui com a mão atrás e outra na frente, em 1967. E essa cidade me deu tudo. Essa cidade me deu emprego, me deu estudo, me deu família, me deu amigos, me deu credibilidade, me deu tanta credibilidade, vocês estão aqui me ouvindo. Vocês até me elegeram deputado. Então você veja, eu tenho a obrigação de ajudar essa minha cidade. Porque a única coisa que eu sei fazer é isso, é trabalhar. Eu comecei com 12 anos aqui em Brasília, eu entregava telegrama no correio. Então, trabalho no mato. Eu sei fazer. Agora, a gente tem que ter disposição. Tem candidato que passa aqui de 4 em 4 anos. Eu estou vindo aqui fora da época de eleição. Essa é a terceira vez, senhor. Pois é. Isso mostra que nós encaramos política de forma diferente mesmo. A política para mim não é profissão, entendeu? Eu não quero aposentar, já sou aposentado. Não quero aposentar como político. A única coisa que eu quero é poder andar de cabeça erguida e na hora que eu bater na sua porta, você entra aqui e toma um cafezinho com a gente. É só isso. Não precisa mais do que isso. O carinho das pessoas é que nos gratifica. Então, eu vim aqui para que a gente possa firmar um compromisso.
Compromisso é no sentido seguinte: o nosso mandato, ele só fará sentido se a gente puder servir aquelas pessoas que precisam que seja servido. Transporte público está horroroso. Vai mudar. Isso eu tenho certeza. Não sei como é que vai ser essa mudança, não. Mas que vai mudar, vai. Essa CPI vai propor uma série de mudanças. E eu, pessoalmente, defendo algumas posições. Eu sou contrário, por exemplo, que participe 3 ou 4 empresas. Eu acho que o sistema pode mudar e pode funcionar muito bem, tendo umas 10 empresas grandes e mais uma série de outras empresas pequenas que vão buscar as pessoas nos lugares mais distantes e colocam lá na integração para poder alimentar os ônibus grandes. Mas esse é o complementar. Sim, mas veja só, eu estou dizendo assim, numa visão geral, como é que no meu entendimento deve funcionar. Transporte escolar, a mesma coisa. Quer dizer, nós temos hoje todas as condições de fazer a coisa com decência. Nós temos condições de ter, por exemplo, um proprietário no setor O de uma empresa de transporte, de ser conhecido pela comunidade. A comunidade dizer assim: ah, não, aqueles ônibus ali é do seu Manel. Isso, pessoal, gera compromisso. Isso gera responsabilidade. Seu Manel sabe que todo mundo sabe onde é a casa dele. Se ele fizer besteira, vai todo mundo cobrar na porta da casa dele. Então é por isso que nós queremos descentralizar o sistema de transporte público no Distrito Federal. A gente quer distribuir. Você falou que é pecado falar em van. Não é não. A van pode ser utilizada sim. Agora, tem que ser utilizada de uma forma correta. Tinha muitas que eram corretas, mas tinha alguns também que o cara ficava, desculpa a expressão, era com o bumbum de fora na janela. Entendeu? Tinha alguns que o cara dirigia com a mão e com a outra recebia o dinheiro. Pessoal, não é assim, você está comprometendo a segurança das pessoas. E o Estado tem essa preocupação. Nós que representamos o Estado temos